possamos manter esse ambiente de paz que eu imagino que todos estão sentindo com a nossa alimentação vibratória. Cada cabeça é uma vontade e cada vontade não pode deixar de agir. Vamos agir juntos. Jesus nos traz muitas lições no seu Evangelho, mas o Evangelho de Jesus ainda é o grande desconhecido entre todos nós, porque não habituados que somos ao estudo, temos deixado para amanhã, para o dia seguinte, o conhecimento mais próximo das lições de Jesus. E até hoje, a grande maioria das pessoas, quando falam em Jesus, falam de ouvir falar. Porque ouvimos, porque por tradição temos sabido algumas coisas de Jesus. E esse tipo de ação não é muito saudável, porque sem um critério de análise, nós não sabemos distinguir realmente o que é ensino de Jesus e o que dizem que é ensino de Jesus. Essa é a realidade. Nós temos tido algumas surpresas com relação ao estudo que a gente tem tentado fazer dos ensinamentos de Jesus. E temos descoberto que várias frases que são atribuídas a Jesus, na verdade não consta dos evangelhos. Ou se consta de uma forma diferente daquela em que as pessoas utilizam. É muito comum pegar pequenas frases de um trecho, frases de outro, e compor uma nova lição. Isso é fácil e tem acontecido. Então é preciso que nós nos cuidemos e aprendamos melhor os ensinamentos de Jesus pelo esforço que devemos ter para estudar o Novo Testamento, já que nós temos a doutrina espírita, que nos abre a visão, nos abre o ouvido e nos faz criaturas capazes de atender um chamamento que Jesus sempre faz, que é o ouça quem tem ouvidos de ouvir, veja quem tem olhos de ver, que significa basicamente procure enxergar com os recursos sensoriais ou perceber com os recursos sensoriais da alma. Porque os ensinamentos de Jesus não são para o corpo, não são para os homens e mulheres, mas são para os espíritos que se acham, encarnados ou não, como homens e mulheres. Isso faz diferença. Quando Jesus traz uma lição, a preocupação básica que ele tem é de atingir a alma, a criatura imorredoura que existe em cada um de nós. E a doutrina espírita faz com que nós cruzemos esse limiar de entendimento, faz com que a gente levante o véu da dificuldade de entender as coisas do espírito, porque descortina a realidade espiritual para nós, nos faz sentir e ver em nós mesmos um espírito imortal, e, portanto, a nossa compreensão, o nosso entendimento muda de significado. E é por isso mesmo que assim a gente pode aproveitar de uma forma muito mais completa, muito mais ampla, os ensinamentos de Jesus. Quando ele disse que o tempo passaria, o céu e a terra passariam, mas as palavras dele não passariam, Jesus quis dizer exatamente isso. Que como ele enunciava verdades do mundo espiritual, que são imorredouras, nunca passaria esses conhecimentos, porque eles são
o conhecimento da natureza espiritual do ser humano. Então, somos nós e que, em passando pelas vidas diversas através do processo reencarnatório, vamos nos colocando cada vez mais aptos a compreender melhor essa grande realidade que é a realidade espiritual. Então, há algumas parábolas de Jesus em que ele se dá ao trabalho, por razões óbvias, depois a gente vê, de explicá-la para os discípulos. Geralmente, Jesus, quando falava por parábolas, ele falava porque o povo que o ouvia não tinha ouvidos de ouvir. Mas depois ele ensinava para os discípulos que conviviam com ele, dizendo isso para eles. Como eles não têm ainda ouvidos de ouvir, as lições vão em forma simbólica. Porque quando eles tiverem ouvidos de ouvir, essa lição simbólica sendo passada por tradição, poderá ser entendida mais tarde, quando essas mesmas pessoas que me ouvem hoje estarão em condições de ter ouvidos de ouvir. Mas vós, que conviveis comigo, já podem entendê-la. E ele então explicava em detalhe algumas dessas lições para que os discípulos de Jesus ficassem aptos a dar continuidade à tarefa de divulgação das verdades espirituais que ele veio trazer para todos nós. Então vejam que isso não são coisas soltas, faz parte de um planejamento. A Terra não é um mundo caótico. É um mundo que faz parte das moradas da casa do Pai e que tem um diretor capaz, absolutamente capaz de dirigi-la de maneira adequada. Caóticos são momentos que nós geramos pelas nossas incompreensões no nosso mundo do dia a dia. Mas até esse caos aparente gerado pelas incompreensões humanas são utilizadas como recurso de aprendizado para que a humanidade vá dando passos adiante. Então, dessas lições de Jesus, eu já li aqui uma outra vez uma dessas parábolas, que é a parábola do semeador. E nós ouvimos, aqueles que tiveram a oportunidade de estar aqui, ouvimos que Jesus explica essa parábola aos discípulos. Mas há uma outra que ele faz isso também, que é muito elegante, como todas as coisas de Jesus. Porque Jesus não é só um espírito sábio, é também um espírito poético, elegante, musical, fraterno, suave. E as lições de Jesus traz, na medida em que a gente vai se sensibilizando, essa beleza que a gente vai vagarosamente percebendo, porque a gente percebe não com o intelecto, mas de corpo inteiro, se a gente puder dizer assim, porque a gente entende com o entendimento e sente com o sentimento, na medida em que vai aprendendo a sintonizar com essas lições. Então, dessas parábolas, a que segue é a parábola do trigo e do joio, que é muito própria para o momento em que estamos vivendo. Nós estamos inaugurando, estamos nos primeiros momentos do terceiro milênio, desse novo século que começou e desse novo milênio que começou, que todo mundo esperava uma mudança radical, não é? Porque a gente tem aí uma teoria do milênio, né, que já passou o primeiro e agora passou o segundo, e os homens continuam esperando, aterrorizados, uma mudança, não é? Terrível, porque a gente não entende, não tem olhos de ver nem ouvidos de ouvir. Nada de brusco aconteceu e nem vai acontecer, mas a transformação já está se dando e a gente pode percebê-la se tiver capacidade de entendimento para isso. Então vamos ver a parábola do trigo e do joio, que aqui está descrito no Evangelho de Mateus,
Vocês vejam que eu estou aqui com a Bíblia na mão, né? Espírita usa a Bíblia, virou agora, crente, virou. Se souber usar, virou. É a Bíblia Sagrada, traduzida em português por João Ferreira de Almeida. Então vejam, Mateus capítulo 13, versículos começando do número 24. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Olha como Jesus sempre fazia uma imagem bonita do céu, não é? Mas é uma imagem de trabalho também. Quem pensa que vai para o céu, ficar sentado com a lira na mão, ouvindo os anjos tocarem e flauteando sem fazer coisa alguma, é melhor ir para o inferno, porque lá vai ter mais trabalho e mais interesse. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Que imagem fantástica! Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso, porque o Senhor é sabedor de todas as coisas. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhe disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele, porque Deus é justo. Não pode perder nenhum trigo. Então, não pode sacrificar, por causa da presença do joio, a perda de qualquer trigo. Então, não a resposta. Deixai crescer ambos juntos, até a ceifa, até o corte, até a colheita. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro. O que vocês acham, joio ou trigo? O joio. Muito bem, estão afiados. E atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Por que será que será primeiro cortado, ceifado o joio? Porque a terra é do Senhor. E o joio é que está no lugar errado. Portanto, não pode sacrificar a terra, colhendo primeiro o trigo, correndo o risco de sementes do joio continuar caindo na terra e proliferando continuamente a planta do inimigo. Aí Jesus para essa parábola e continua ensinando por parábolas. Aí ele vai ensinar as parábolas do grão de mostarda e do fermento, que eu vou deixar para depois. Vou dar um pulo e vou para... foi até o versículo 30. Vou pular então para o 36, que é explicação da parábola do joio, que é o que nós queremos. Vamos ouvir de Jesus a explicação desta parábola que ele ensinou ao povo e que agora vai explicar aos discípulos. Como nós todos estamos aqui tentando corrigir os nossos erros, nos candidatando um dia a discípulos,
Então a explicação é para nós, candidatos um dia a discípulos, todos nós. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. É ele próprio, Jesus. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então é uma parábola muito interessante, porque ela nos coloca a pensar, a meditar nessa comparação que Jesus utiliza do campo, da semeadura, da planta e da erva daninha, para que nós possamos extrair dela lições da realidade espiritual. E para isso temos que entender que a semeadura boa é a semente do bem, é a tentativa de trazer para a terra os ensinamentos espirituais e morredouros. E obviamente que a semente do maligno, que está representada pelo joio, representa toda ideia que possa confundir ou fazer desentendidas as lições da semente boa, do mundo espiritual. E obviamente quem faz isto tem um propósito, e esse propósito certamente que é a de impedir que o bem cresça, portanto ele é maligno por essa razão. E quem semeia isso, na linguagem do Evangelho, é o diabo, que representa, senão, todas as criaturas que se preocupam com o imediatismo da vida e as vantagens transitórias, apagando com isso o interesse pelos bens do espírito. Porque há sempre uma competição por nós, homens ainda pobres, espíritos ainda pobres de entendimento, entre a riqueza do momento e a riqueza verdadeira. Nós nos desdobramos, fazemos todos os tipos de sacrifícios para adquirir, para ter neste mundo. Mas qualquer sacrifício que são exigidos da nossa própria conduta para vivermos com equilíbrio moral, esse ainda nós não estamos dispostos a fazê-lo. Então nós trabalhamos 8 horas por dia, se precisar fazemos hora extra ou arranjamos até um segundo emprego para podermos ter recursos para comprarmos os bens da terra, porque nós não sabemos viver. E cada vez mais que a ciência e a tecnologia avança e põe mais bens à mão do homem, mais o homem se desdobra para adquirir esses bens. Então se esforça para ter o carro, o telefone celular, o lugar de morar, as férias em alguma praia. E assim a gente pode gastar aqui um bom tempo enumerando todas as coisas. O forno de micro-ondas, a máquina de lavar louça, de lavar roupa, de não sei mais o que. Os americanos inventaram até máquina de abrir lata.
eu ganho de qualquer máquina de abrir lata, abrindo a mão. Porque eu não sei se vocês já viram uma máquina de abrir lata funcionando. Você põe ela lá e ela sozinha vai girando a lata e vai abrindo. Se a gente pegar um abridor de lata, a gente faz primeiro. Mas a preguiça é tanta que é melhor a máquina fazer, não é? Essa manual cansa. A gente põe ela lá e vai fazer outra coisa. Vai ver televisão, por exemplo, e aí o arroz queima, não tem importância. A gente põe outro para cozinhar. Enfim, a gente vai tanto atrás dessas pequenas coisas todas que a gente se consome nisto. E a gente viu na parábola do semeador os diferentes terrenos. E agora nós estamos vendo que mesmo no terreno bom, pode cair tanto a semente do joio quanto a do trigo. E o Senhor, como é prudente, não permite que os dois sejam arrancados enquanto não for hora da ceifa, a hora da colheita. Por quê? Porque o joio e o trigo são duas plantinhas muito parecidas, extremamente parecidas. O fruto é que é diferente. Quando dá fruto, um é de um jeito e o outro é do outro. Então dá para distinguir sem erro. Ninguém vai arrancar um trigo pensando que é joio, porque o fruto é completamente diferente. Não dá para confundir. Então é na hora da ceifa, na hora da produtividade, na hora que o indivíduo tem a chance de se mostrar como é. Porque vejam bem, qual é a diferença entre um indivíduo que alimenta o sentimento da mágoa, do ódio, do interesse mesquinho e um indivíduo que é bom de coração? Vendo externamente, ninguém sabe a diferença. Todos os dias a televisão mostra indivíduos que são presos, que você fica admirado, mas um rapaz tão jovem, bonito, como é que pode fazer tanta maldade? Não é? Qual é a diferença entre ele e outro se ele não se mostrar pelas suas ações? Nenhuma. E se nós julgarmos pela cara, cometemos graves enganos. Por isso é que tem que ser na hora da ceifa. E a ceifa, segundo a lição evangélica, é no final do mundo. O que é final do mundo? Porque nós não podemos esquecer que o Novo Testamento é tradução de línguas que na época tinham um significado e hoje já não tem mais. Se a gente fizer regressão de memória com alguém, vamos supor aqui com o nosso companheiro Rubens, e vamos supor que no ano de 1600 ele viveu na França. Se nós hipnotizarmos o nosso irmão e fizermos regressão de memória e julgarmos a sua lembrança psicoemocional na vida de 1600, onde ele foi francês, ele falará fluentemente o francês, mas não o francês da agora, o de 1600, porque é o que está arquivado na mente dele. E esses estudos permitem exatamente a identificação do processo reencarnatório como um recurso experimental de verificação da lei da reencarnação. Portanto, algumas palavras, se tiver alguém no momento que fala francês, vai poder se comunicar com ele, porque a língua é a mesma, mas algumas palavras podem ter outros significados e ficar difícil o entendimento, porque ele vai dizer uma coisa que tem um determinado pensamento e a palavra hoje tem outro significado, porque as palavras têm conotações. E às vezes uma mesma palavra é usada para dois sentidos diferentes. Vejam, por exemplo, nessa lição de Jesus. É mais fácil que um camelo passe pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Será que Jesus era uma pessoa tão estúpida assim para fazer comparação de camelo com agulha? Não tem nada uma coisa a ver com outra. Não é verdade? Mas se a gente vai fazer um estudo mais cuidadoso,
Na época, o camelo dava lã e era utilizado para fazer tecidos. E a lã do camelo se fazia dela fios, só que eram fios grossos e não dava para passar por uma agulha fina. Então a palavra que significa camelo e corda, cordão feito da lã de camelo tem o mesmo nome, mas tem significados diferentes. Aí passa a ter sentido, porque é mais difícil você enfiar uma corda, e corda tem que ver com fundo de agulha, tá certo? Quer dizer, uma corda muito fininha passa, uma grossa não. A comparação faz sentido. É o significado da palavra. Então, esse tipo de coisa vem. Então, a palavra diabo também tem um significado aqui que certamente não é o significado que foi dado posteriormente a essa palavra, como o gênio do mal permanente, como se quer acreditar pelas religiões diabólicas, né, que usam o conceito do diabo como o inimigo permanente de Deus, como se isso fosse possível para aquele que é todo poder, amor e bondade, criar alguém permanentemente para ficar contra ele. Não faz também o menor sentido. Portanto, a palavra diabo tem que significar um indivíduo que está endemoniado por conta própria, pelas suas atitudes infelizes, pelos seus interesses mesquinhos, pelo mau sentimento que abriga no seu coração e que, portanto, vai ter durabilidade enquanto ele alimentar isso dentro de si mesmo e certamente vai mudar quando ele mudar. É uma decisão de vontade pessoal que pode precisar de vidas e vidas de sofrimento para cair na realidade de que a vida é outra coisa. Então, essa lição é uma lição muito bonita, porque ela diz o seguinte: é preciso que chegue o momento da ceifa, da colheita. O que é o momento da ceifa, o momento da colheita? O momento onde as pessoas, não é? Porque joio e trigo são espíritos, são pessoas, possam mostrar os seus frutos sem se sentirem avexados, sem se sentirem tensionados, pressionados, se sentirem livres para o fazer. E não existe momento mais real do que o nosso para isso. Vocês já viram o que virou, tem virado as discotecas? É um momento onde as pessoas mostram o que tem na cabeça, tá certo? De conduta moral. Na rua, igual, antigamente, para o indivíduo fumar maconha, ele se escondia. Hoje ele fuma à plena luz do dia. Se pica, se droga em qualquer canto da cidade. Eu assisti na praia do Rio de Janeiro, 7h30, 8 horas da noite, praia de Copacabana, pessoas terem relação sexual, publicamente. Quer dizer, não há mais o controle da sociedade que fazia com que as pessoas, que eram as mesmas, fizessem as coisas escondidas. E a gente pensava, ali vai um homem de bem, vai vasculhar a vida dele, tem amante, tem outras famílias, 2, 3 famílias, não é? Já lesou outras pessoas, mas parece um homem de bem, porque veste terno, gravata, é um homem que frequenta a alta sociedade, homens e mulheres, não é? A gente pensa que as pessoas parecem que é, mas não é. E aqueles que não parecem que é, às vezes são, não é? Porque a gente vai, às vezes, em lugares incríveis de dificuldade, de sofrimento, e encontra pessoas ultra gentis, educadas, suaves nesses lugares. Então vejam que agora não tem mais peia. A sociedade não exerce mais sobre os seus membros nenhuma pressão real mais, como existia.
Mulher desquitada, 30, 40, 50 anos atrás, coitada, não é? E homem desquitado também, não arranjava casamento com filha de boa família, né? A gente não sabe o que é boa família, mas filha de boa família não casava com homem desquitado. Era assim, porque a sociedade cobrava, impunha. Há pessoas que ainda estão paradas no tempo, ainda continuam agindo dessa forma. Acha que manda nos filhos, que a mulher tem que fazer o que ele pensa e assim por diante. E mulher que faz a mesma coisa, não é? Mas, via de regra, as pessoas são o que são, mostram o que são. Elas deixam sair para fora o fruto do seu valor interior. Portanto, agora é fácil distinguir quem é joio e quem é trigo. Dá para separar sem cometer enganos nenhum. E essa ceifa está sendo feita pelo joio, como vocês disseram. Por que tem que ser pelo joio? Porque os que são trigos têm que continuar aqui. Então, a oportunidade da vivência deve ser oferecida. Então, os trigos, se estão encarnados e desencarnam, recebem oportunidades da reencarnação, mas o joio não. Já estão sendo separados em molhos no mundo espiritual. E serão agrupados dentro de algum tempo, que não pensem que vai ser assim 1 ano, 2 anos, porque não é assim, para serem levados para outras plagas, diferente daquelas deste mundo, que certamente será um mundo diferente. Diferente porque os homens, os espíritos que aqui estão, têm que fazê-lo ser diferente, pelas obras, pelas ações. O que é um mundo de regeneração? É um mundo de espíritos perfeitos? Claro que não. Não pode ser. Mundo de espíritos perfeitos é mundos divinos, ou mundos felizes. Mundo de regeneração é um mundo de gente honesta consigo própria, que está realmente fazendo esforço para ser melhor. E que admite que erra. E não fica bravo quando alguém lhe aponta o erro. Ao contrário, agradece e faz o esforço de mudar. É aí que seleciona. Porque nós não somos muito dados a admitir que erramos, não é? Se alguém nos chama atenção a alguma coisa, seja a nossa esposa, o nosso filho, alguém, companheiro da casa que trabalha com a gente, ou mesmo uma pessoa na rua, a gente fica, para usar a palavra certa, tiririca de raiva, não é? A gente sobe na primeira caixa de fósforo que a gente acha e despeja sobre o outro a nossa mágoa, porque nós somos joio. Enquanto agirmos assim, o nosso fruto, que é o que está saindo de nós, é joio, não é trigo. Então, essa é a situação maravilhosa também, porque cada um se elege o que quer ser, joio ou trigo, porque é de plena liberdade. Era preciso que a humanidade avançasse, chegasse às conquistas dos bens do conhecimento, para que o homem pudesse se libertar das tiranias dos reinos, dos impérios, virasse uma democracia, mesmo falha, onde o direito do cidadão fosse proclamado de praça pública, mesmo que não seja obedecido, mas proclamado de praça pública, para que as pessoas se sintam no direito e, portanto, assumam a responsabilidade de, sentindo no direito, de fazer o dever. Porque não há dicotomia nessas duas coisas. Direito e dever é um par inseparável. Não dá para separar nenhum momento.
Quando a gente fala, eu tenho o direito, você está dizendo também, e o dever de fazer para os outros que eu não quero que eles violem do meu direito. Porque é só assim que direito tem significado. Então, quando a gente joga um papelzinho na rua, a gente se achou no direito de transformar a cidade de todas as pessoas em lixo. Não reclame de alguém que lhe julgar uma casca de banana ou passar numa poça de água e te espirrar a água, porque você está agindo da mesma forma. Porque não tem erro pequeno e grande, tem erro, não é? O erro é pequeno quando a pessoa é ignorante, mas o pequeno erro se torna grande quando a pessoa sabe. Porque o erro não está no valor intrínseco dele mesmo, mas na ação do indivíduo, no valor, no entendimento moral que a pessoa tem. Então, a pessoa que rouba R$1 é tão ladrão quanto o indivíduo que rouba R$1 milhão. É ladrão igual, porque se a pressão apertá-lo e ele tiver a chance de pegar mais do que R$1, ele vai pegar, porque ele pega um. E quem pega um, pega quanto for pressionado a pegar. É uma questão de princípio interior, de valor intrínseco adquirido. Então veja, essa parábola do joio e do trigo é a parábola do momento, da nossa realidade, do início do 3º milênio. Nós é que vamos nos identificar. Aquele selo, né, que marca as pessoas, falado lá no Apocalipse, o selo de Deus e o selo do diabo, não é nada mais, nada menos do que as nossas ações, sejam elas a 4 paredes, sejam elas em público. Porque há pessoas que acham que fazendo escondido e ninguém vendo não tem problema nenhum, não é? Então eu, de novo, vou chamar a atenção para isso. A Terra é um planeta, uma casa namorada de Deus, que abriga da ordem de 20 bilhões de espíritos. Isso está dito por Emmanuel no livro Roteiro. Ninguém precisa acreditar em mim, vai lá verificar, ó, tem roteiro para vender ali. Certo? Então é uma casa onde tem 20 bilhões de espíritos. A população da Terra parece que está crescendo, porque os espíritos estão reencarnando mais. De 1920 para cá, a população passou de 2 bilhões encarnados para 6 bilhões. Nós somos dessa leva dos 4 bilhões que nascemos nesse período, não é? Estamos limpando as regiões espirituais e botando todo mundo para o lado de cá, com corpo de carne e osso, para mostrar se é joio ou se é trigo, porque está na hora da colheita. Tá certo? Então, essa é uma decisão nossa. Então, se existem 6 bilhões encarnados, existem da ordem de 14 bilhões desencarnados. São olhos nos espiando, mesmo entre as 4 paredes. Então, nós não estamos sozinhos. Quem entra no motel, né, com a amante ou com o amante, achando que está só os dois, ninguém está vendo, caiu do cavalo. Redondamente. Porque a hora que voltar para o mundo espiritual, vai encontrar a patotinha dele. Assim, nós é que íamos com um motel com você. A gente gosta de sexo grupal. É brincadeira, mas é assim que funciona. Não acreditem em mim. Compre o livro Sexo e Destino de André Luiz e leia o depoimento dele como espírito, mostrando isso. Porque eu não sei nada de mim. Eu tenho aprendido tudo na doutrina espírita. E é de lá que a gente vai colhendo essas informações. Porque na época da ceifa, é preciso também que as pessoas não tenham o direito de alegar ignorância. Porque senão fica injusto outra vez, não é? Deus é muito sabido, muito mais do que a gente imagina, não é? E Jesus, que é o diretor espiritual desse planeta, sabe o que faz. Portanto, nós estamos vivendo uma realidade única no nosso planeta, porque estamos amadurecendo para nos tornarmos um mundo de regeneração. Mas só vai ficar no mundo de regeneração
quem assumir a postura real, honesta, franca, ativa de um espírito em regeneração. Porque senão vai ser juntado com o olho de joio do lado de lá. Há uma mensagem de Bezerra de Menezes, através do médium Júlio Grande, que também já desencarnou, eu conheci ele pessoalmente na minha juventude, a gente participou de reuniões de congressos de Mocidade Espírita juntos, eu o conheci, era um bom médium, lá de Vitória. Tem uma mensagem escrita por Bezerra de Menezes, através da mediunidade dele, falando sobre isso, mostrando que os espíritos que não querem progredir, que estão atrapalhando o progresso, que têm essa ação indelével de ação marcada no mal, estão sendo separados. E não há muito tempo para a gente ficar em cima do muro, o que eu faço? Não é? Jesus disse que não dá para ser morno, ou é quente ou é frio, né? Esse negócio de servir a dois senhores, a Deus ou a Mamon, né? E ficar fazendo média com os dois, não funciona. Não há compactuação daqueles que querem agir no bem com coisas erradas. Você pode ainda errar na tentativa de acertar, porque é natural. Nós passamos tantas encarnações fazendo besteira, cometendo erros, nos viciando em atitudes infelizes, que a gente não muda de uma hora para outra. Todo mundo que fuma sabe como é difícil largar desse maldito cilindrinho, não é? É um cilindrinho, gente, ó, manda na pessoa, manda e desmanda, e faz ela ser sem educação ainda, porque fuma no meio dos outros, emporcalha o ar de todo mundo, não é? Mas é difícil, depois de habituado, é difícil. E há pessoas que estão habituadas a fumar em pelo menos umas 50 encarnações. Vocês pensam que vai sair fácil disso? Não sai fácil. Para sair tem que fazer um exercício de vontade firme. Então nós também não vamos mudar de repente nos velhos hábitos que temos, nas nossas viciações sexuais, nas nossas viciações de falar mal da vida alheia, nas nossas viciações de ser espertinho, tirar lucro e vantagem em qualquer situação, de manipular as pessoas em nosso favor, porque há de tudo isso. O que é que os políticos mais espertos fazem, se não esse tipo de coisa, não é? Manipular as pessoas para tirar vantagem pessoal. Mas isso acontece em fábricas, acontece na rua, em vários lugares. As novelas estão cheias de exemplos desse tipo, não é? Porque o homem sabe descrever essas coisas com perfeição, porque ele é assim, não é? Porque ele ainda faz assim. Os escritores que escrevem sentem o que escrevem, tá certo? Porque sai de dentro. Jesus disse isso, a boca fala do que está cheio o coração, porque onde está seu tesouro, aí está o seu coração. É aí que a gente se revela. Então essa é uma realidade de fato, e a parábola do joio e do trigo é o momento atual, é o nosso momento. Então acordemos para isso. Isso, muito bom. Porque a palavra, a frase que está aqui, fim do mundo, também é tradução. Para nós, ignorantes das coisas astronômicas, a gente acha que fim do mundo é o mundo acabar, explodir, pegar fogo, não é? Como tem lá a história do Noé, acabou em água. Acabou nada, o Noé sobreviveu, e depois a gente descobriu que sobreviveram um monte de Noés em diferentes lugares do mundo. Porque logo a família do Noé, não é, encontrou gente para namorar, casar e continuar fazendo famílias. Tá certo? Do mesmo jeito da criação do Adão. Também é cheia de simbolismos. Então, o fim do mundo não significa que o nosso mundo vai vir um asteroide aí, perdido, vai chocar com a Terra e vai acabar o mundo. Primeiro, espírito é indestrutível. Portanto, se vier um asteroide bater aqui na Terra e matar todos nós, vai matar só os corpos. A gente vai continuar lá no mundo espiritual. Meu Deus, e agora o que nós vamos continuar fazendo? Né? Não tem mais mundo para a gente reencarnar. Vamos pedir Jesus para levar a gente para outro mundo, porque a gente não vai aguentar ficar sem reencarnar.
Tá certo? Então, certamente que isso não vai ser assim. Então, a solução do fim do mundo é outra. Não é fim do mundo no sentido de destruição do nosso planeta, que ainda tem pelo menos uns 5 bilhões de anos pela frente para sobreviver. De acordo com a evolução das estrelas, o Sol tem da ordem, como Sol, como estrela, 5,6, 5,7 bilhões de anos, como o nosso planeta, né, que começou a se formar da nebulosa solar. Nesta época que desprendeu massas e formou o sistema planetário. Mas antes, ela já existia como nebulosa solar. Tá certo? Então tem um pouco de história pré-formação do sistema planetário. Mas o Sol tem energia suficiente, tem átomos de hidrogênio, prótons suficiente para continuar fazendo reações de fusão nuclear e queimar durante ainda uns 5 bilhões de anos. Portanto, dá tempo da gente evoluir, progredir e sair do planeta batendo asinhas. Né? Sem ficar preocupado, não precisa nem de nave espacial, porque a gente vai em espírito. Porque a gente já terá se tornado um cidadão muito melhor do que a gente é e capaz de viver como um cidadão cósmico que é o espírito. Então, final do mundo tem que ter outro significado. Que significado tem? Final dos tempos, de domínio do mal sobre o bem. Porque o que caracteriza o mundo de expiações e provas é o domínio do mal sobre o bem. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai, a descrição de um mundo de expiações e provas, que os Espíritos dizem, esse a gente não precisa nem explicar, porque é o que vocês vivem. Não é? Então, a gente já sabe como é que ele é. Mas no mundo de regeneração, o propósito do indivíduo de fazer o melhor começa a fazer com que o bem sobreponha ao mal. Porque a gente não vai fazer o bem sobrepor o mal do outro. A gente vai fazer o bem sobrepor o mal que a gente fazia antes, sobre a gente mesmo. E se todo mundo faz isso, há uma melhoria significativa de todo mundo em conjunto. E o mundo mal deixa de fazer sentido. Não é? Melhora. Então, o final do mundo significa isso, essa mudança de qualidade, de predomínio do mal sobre o bem. Isso não quer dizer que no mundo de regeneração não exista ainda o sofrimento. Claro que ainda existe, porque nós continuamos sendo espíritos imperfeitos e precisando das experiências difíceis para crescimento espiritual. Vocês já viram o tanto que a gente aprende com o sofrimento? Não é? Quem passa por algum sofrimento pode atestar isso com claridade. Quando está tudo muito bem, a gente nem lembra de vir no centro, não é, de fazer, a gente vai para o clube. Hoje está quente para chuchu, numa piscininha, hein? Ótimo, o que eu vou fazer naquela casa? Né? Depois eu passo lá, dou um dinheirinho, ponho lá uma cesta básica e tudo bem, mas eu vou para o clube. Porque a gente está bem, né? Mas se dói a pedrinha no sapato, deixa eu ver se os espíritos me ajudam, que eu já não aguento mais. Né? Aí a gente vem atrás dos espíritos, porque a gente ainda é negociante com os bens espirituais, ainda, infelizmente. Mas a gente vai, alguns já não são, hein? Tem muita gente que vem aqui para ajudar, para trabalhar, vem porque gosta, então esses já estão largando, né, de ser negociante com o mundo espiritual. Mas quando aperta ainda corre, olha, hoje eu estou passando apertado, não dá para dar um passe extra. Porque a gente é assim ainda chorão mesmo, não é? A gente ainda é assim. Não pergunta nunca para a gente mesmo, né? Se esse mal-estar, esse sofrimento está me visitando, o que eu posso tirar dele para dar um passo adiante? Esse que é o fantástico, né? É esse que faz a gente melhor. Não é ficar curado. Ficar curado não faz a gente melhor. O que faz a gente ficar melhor é a gente vencer a gente mesmo. Então, aproveitar esses momentos de dificuldades para se autossuperar. Para aprender a se desprender das coisas que faz a gente sofrer. Ai, como dói a gente ser roubado.
né? Principalmente as coisas que são preciosas para a gente sofre, a gente chora, né? A gente sofre, parece que arrancou um pedaço da gente. Mas esse é o momento próprio para a gente fazer duas coisas. Primeiro, devolver, né? Porque a gente não é roubado injustamente. Então, como a gente já roubou muitas encarnações em tempos passados, a gente está devolvendo. A segunda coisa é um bom exercício de desprendimento das coisas, porque quando a gente for para o mundo espiritual, não vai levar nada mesmo, não é? Veja essas pessoas que tinham apartamentos naquele prédio que ruiu tudo de desses políticos aí que ainda não aprenderam a lição de vida, não é? O que aconteceram com eles? Até fotografias de família foram levadas de embrulho, ficaram com a roupa do corpo. É como se tivesse passado para o mundo espiritual, não tem mais nada, tem que começar tudo de novo. É ou não é? É sério. Eu fiquei pensando muito nessa experiência, que deve ter sido muito amarga para todos eles, e meditando se eu estivesse no lugar, como é que eu me sentiria, e se isso não poderia fazer um paralelo com a volta para o mundo espiritual, porque a gente larga tudo, até a família, os retratos, né, de família, as joias de família, os bens guardadinhos que a gente deixa escondidinho lá, ruiu tudo, virou um monte de terra, entulho, não salvou nada. É assim que a gente se sente no mundo espiritual. É assim que a gente se sente do lado de lá, sem nada daqui. Sem nada daqui. O que a gente leva? O sentimento que a gente tem. O amor que a gente foi capaz de doar para as pessoas e continua sendo. Porque isso é riqueza pessoal. Então é essa transição que vai nos fazer virar espíritos regenerados. A transição de utilizar os bens materiais como meios, não para nos beneficiarmos diretamente, mas para meios para nos tornar úteis como cidadão social que cada um de nós representa. E aí a lição fica linda, não fica? Olha, se vocês pensarem que essa lição tem 2000 anos, não é? E ela é plenamente atual, porque Jesus disse que as palavras dele não passariam. Agora ouça quem tem ouvidos de ouvir, que assim seja. Amado Mestre Jesus, neste momento em que chegamos ao término desta parte dos trabalhos desta tarde, nós te agradecemos. Agradecemos profundamente, Mestre, pelas lições que recebemos, por estarmos aqui todos juntos, num propósito tão sublimado, de aprender, de receber aquele conforto de que necessitamos. E recebemos. Te agradecemos pela paz que sentimos neste instante, por este período de tempo em que aqui ficamos, recebendo orientações benéficas, tão importantes para serem vivenciadas por nós. Recebemos a paz em nossos corações, recebemos o carinho desta espiritualidade amiga que aqui se faz presente. E nos sentimos, neste instante, felizes, trazendo no coração alegria, apesar das dificuldades de que nos queixamos, porque ainda não compreendemos o valor educativo das dificuldades, porque ainda queremos nos libertar delas. E é isto que nos impulsiona a virmos à casa espírita, a nos submetermos ao tratamento espiritual,
na esperança de que estes espíritos amigos tão bondosos retirem as dificuldades da nossa vida. Mas vamos compreendendo, Mestre, com a nossa frequência a cada semana, nós estamos amadurecendo, sim. Estamos compreendendo o verdadeiro sentido da vida, dos sofrimentos, das dificuldades. Vamos compreendendo de que forma temos que agir, como precisamos nos posicionar diante da vida, das situações, das pessoas. Não fazemos ainda, Mestre, aquilo que devemos, mas, de alguma forma, nós já estamos, sim, mais compenetrados das responsabilidades que temos diante da vida e procuramos, sim, agir da melhor forma possível, errando, acertando, aprendendo, enfim, como precisamos e devemos viver. E por tudo isso nós te agradecemos, porque é sim o nosso caminho, a nossa verdade, a nossa vida. E na tarde de hoje te agradecemos pela lição benéfica que chegou a cada um de nós através do nosso irmão Otacílio. Que possas abençoá-lo, Mestre, para que ele continue a nos ensinar neste trabalho tão bonito de desdobramento das verdades do Evangelho para atingir o nosso entendimento. Abençoa-o, nós te pedimos. Abençoa, Mestre Jesus, a cada um de nós que aqui está, para que possamos interiorizar as lições e nos esforçarmos em vivenciá-las. Abençoa nossos lares, nossos entes queridos, nossos familiares. Abençoa todas as criaturas que sofrem, que ainda não conhecem aquilo que nós já estamos aprendendo a conhecer. Abençoa todos aqueles mergulhados no vício, no crime, na prostituição, a todos aqueles que sofrem imensamente, quer no mundo físico, quer no mundo espiritual. Que todos, Mestre, recebam neste instante as tuas bênçãos. E nós, no profundo agradecimento de nossos espíritos, vamos orar a Deus o nosso Pai, o nosso Criador, o doador de todas as bênçãos, aquele que conhece profundamente as nossas necessidades e busca nos auxiliar através de Ti, através dos espíritos amigos. Nós vamos orar ao Pai maior, que possas nos acompanhar, Mestre, e que todos juntos, encarnados e desencarnados, trazendo no coração o agradecimento, a alegria, a satisfação, a paz, possamos dizer de todo o nosso coração: Pai nosso que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Que assim seja, Senhor,
Que assim seja.